Mauro, escrevendo pra você na legenda ainda. Não a legenda é sua, Mauro. fugir. A legenda é sua. Baby da Fiel, tranca a porta do estúdio aí, por gentileza. Eu ia tomar uma água ali e voltar Não mais tem tarde. mais não jeito deu de certo. fugir. Agora vai. Vamos lá. E nós já começamos com... Mauro Naves, o primeiro voto é seu. Já começar logo. Ele abre. Já começamos com um duelo Explica histórico. que quando a gente vota num, tá falando mal do outro, né? Porque tem gente em casa que às vezes... Isso aí não tem jeito. Mas é bom sempre repetir isso, porque eles gravam cada vez isso. Vão reclamar pra baralho de você na rede social, mas tudo bem. Olha lá, o negócio é o seguinte. Começamos com o duelo histórico. Fábio ou Cássio? Mauro Naves. História linda que tem o Fábio, né? Que fez no Cruzeiro, uma história maravilhosa e tá indo muito bem também pela idade no Fluminense, chegou com uma responsabilidade enorme, mas meu voto é do Cássio. Cássio. Pascoal. O gigante. O gigante. O... Cássio. Queixudo. Cássio. Calçade. Bom, são gigantes dos dois lados, Exato, cada um com a isso sua que eu história. Mas nesse caso, desse duelo, Cássio. Cássio, até agora, unanimidade. Zinho, o Tetra. Time A, Cássio, alternativo, Fábio. Tem essa coisa, jogar com time A e B. Foi bem. Então, votou no Cássio. Eu também voto no Cássio. Também voto no Cássio, embora o Fábio seja enorme, grande goleiro. Claro. Mas o Cássio, de fato, está acima na minha avaliação. Então, unanimidade para nós aqui. Cássio, escolhido o goleiro do Duelo FC. E o senhor que está... Sou eu aqui que estou brincando. Estou brincando, é comigo. DJ. Isso vai dar problema. DJ Barba. Quero ver agora, Zé. Ele gosta, Pascoal. Ele gosta disso, Pascoal. Eu estou na geração Taut. Já foi devidamente treinado. Esses duelos, é isso. Duelo da lateral direita. Samuel Xavier ou Fagner? Paulo Calçade. O momento do Samuel Xavier é superior e é um jogador com o Corinthians deve se preocupar. Porque ele joga num corredor ali, o que ele dá de passe, assistência e gera a situação para o Fluminense é uma enormidade. Então, olho nele, Samuel Xavier. Samuel Xavierzinho, o Tetra. Pela história, Fagner. Fagner, 1-1, hein? Ele é safado, né? Eu falava aqui, ele fazia assim, ó. Eu percebi ele fazendo assim, ó. Eu falei, ele vai comigo, né? Ele vai comigo. Aí ele vem. Aí que coisa, né? Vai pensando. Que coisa, mas que cara de... Mas que malandragem, Pascoal. Que malandro, cozinha. Vai pensando que é malandro. Eu só vi assim, ó. Falei, tô indo bem, né? Pascoal, e aí, tô indo bem. Ele te motivou. Ele vem comigo, ele vem comigo. Tava concordando. Eu elogiei muito o Samuel Xavier. Ele fez uma conta de 5 laterais brasileiros em condições de servir da seleção brasileira. E eu coloquei o Samuel Xavier, que passa por um momento brilhante. Mas eu tenho que reconhecer que o Fagner, ele no estado normal, ele bem fisicamente, ele é um jogador superior. Sim. Eu fico com o Fagner. Fagner, Mauro Naves. Eu queria usar a frase do Pascoal, futebol não é momento? No momento. Frase de quem? Futebol é momento. Nicola Rattioppi, o filósofo. Futebol é momento. O momento do Samuel Xavier é melhor, realmente, né? Ele está quase aí, né, candidato à seleção do campeonato e etc. Aí... Isso vai acontecer ali pra frente também. A gente vai na história ou vai ficar no momento? O pior está por vir, ou melhor, fique à vontade. É momento ou é história? E agora? Você escolhe, é contigo. Democracia, você escolhe o critério do seu voto. Estabeleça o seu critério para cada jogador que fica mais fácil. Fique à vontade. Cada duelo. Você vota em quem você quiser. Por exemplo, se o Tite tiver necessidade... Eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai olhar para a história do Fagner, né? Porque na seleção acontece isso. A gente fala, mas é momento. Não, mas quem é que tem uma história comigo? E ele jogou bem na Copa do Mundo. Ele não jogou mal na seleção brasileira. Não, eu vou de Fagner aqui. Fagner! Eu também, em qualquer fase da vida de jogador, embora reconheça que o Samuel Xavier está muito bem, Fagner, na minha opinião, é superior. Então, voto no Fagner e o Fagner vem pra cá. Tá bem treinado, Pascoal. Até agora, 2 votos para o Corinthians. Vamos para a dupla de zaga. Esse duelo aí, Cezinha de Nova Iguaçu e Zé Colmeia de Itaquera. Estão atentos, hein? Um grande tricolor e outro grande corintiano. Zinho, Nino... Você gosta, né, Calçado? Zé Colmeia de Itaquera. Zé Colmeia de Itaquera. Calçado, todo mundo vai ficar assim, ó. Não. Aí depois ele
gente escolhe quem quiser. Nino ou Balbuena, Tetra? Esquemazinho. Isso, vamos ficar assim, Calçade. Depois a gente escolhe quem quiser. Vai lá. Vamos lá. Nino. Nino! Perdeu tempo. Calçade! Balbuena, que nem o Zinho. Balbuena. Pascoal! Ele não jogou bem os 2 últimos jogos pelo Fluminense. Não jogou bem. Mas eu vou ficar com o Nino. Nino. Mauro Naves. O Balbuena também não está jogando bem desde que voltou. Jogou melhor quando esteve aqui pela primeira vez. Nino. Nino. Deu Nino, porque eu voto no Nino. Então, 2-1 para o Corinthians. Até agora, Cássio, Fagner e Nino. Manuel ou Gil? Mauro Naves. Eu vou de Gil aí. Gil. Um pouco mais pela história, que é momento. O Manuel até também tá meio artilheiro. O Gil também fez gol de cabeça. Então, como diz Calçade, para cada disputa a gente cada vai com duelo critério. é É um critério. Então eu vou de Gil aí. Gil para o presidente Mauro Naves. Pascoal. Manuel. Manuel. Pro céu. Manuel. Eu lembrei da música do Ed Mota. E aí, hein, Zinho? Manuel. Manuel. Calçade. Gil. Sobrou para o apresentador. Decide. Tá vendo, Mauro Naves? Vingança do presidente. Nós vamos todos fazer assim. Foi estratégico. O meu voto foi estratégico. Claro. Rapaz, o Meu Manuel, voto foi estratégico para sobrar pro ele foi até apresentador. chamado de Manuel Lukaku, porque ele andou fazendo os gols aí. Fez um gol bonito. Fez um gol bonito. Driblou dentro da grande área. Ele Aí em eu boa fui mais fase. pela história, seleção e tudo. ele Aonde está que em o boa Gil já fase. chegou. Mas e eu tal. acho o Gil um zagueiro melhor do que o Manuel. Então eu voto no Gil e o Gil está aqui. Até agora 3-1 para o Corinthians. Na próxima, vamos lá. Caio Paulista ou Fábio Santos? O apresentador vai usar o bordão. Há necessidade de abrir Porque votação? um não é lateral esquerdo. Exato. O Caio Paulista é ponta. Está jogador improvisado ali. Faz Tá tempo que improvisado. tá ali, Indo né? bem, por sinal. Está indo muito bem e Já abastece... virou lateral? Tá ali há muito tempo. Tá ali, mas faz tempo, é. Mas há necessidade de abrir votação ou não? Pulamos. Precisa ver o Zinho, né? Sabe que o Zinho tem sempre uma novidade. Sim, sempre é. Não. É. Não. E mesmo porque ele só joga nessa função por causa do treinador, né? Do Fernando Diniz, que é mais um ponto do Fernando Diniz, né? Colocar ele ali, improvisar. Ele tá jogando bem, mas não dá para me brigar contra essa história do gigante Fábio, né? Campeão. Cara, baita de um profissional, um dos melhores batedores de pênalti do Brasil. Eu vou de Fábio. Eu também vou de Fábio Santos, os companheiros também? Fábio. Todos Fábio Santos? Fábio Santos. Fábio Santos foi escolhido aqui como o lateral esquerdo. Até agora, ó, timão 4-1. Cássio, Fagner, Nino, Gil e Fábio Santos. Vamos avançar para o meio-campo. Bom, hein? Interessante. 2 valores novos que estão surgindo nessa posição. André ou Duqueiroz? André. O presente animado já seja. É uma das André. revelações. É o André Puzinho também. Eu vou junto, André. Com todo o bom futebol André. do Duqueiroz e necessidade. tudo. André. O André tá muito bem. Eu vou falar um negócio aqui, vão me chamar de maluco, hein? São ótimos volantes, todos eles. Sim. Mas eu acho que o André, ele não deve nada a Danilo e João Gomes. Ele está no mesmo nível dos dois. Ele é excelente jogador. Também acho. André é o meu voto. É muito bom. André está aqui. Muito bem. Nonato E o professor? O professor também. Não, ele votou no, Tá com a gente votou aí, no né? André. Votei no André. Votou no André. Todo mundo votou no André. Nonato ou Fausto Vera? Pascoal. Nonato. Nonato para o Acho Pascoal. que o Fausto Vera caiu como uma luva no Corinthians. Mas ele está começando a trajetória dele do Corinthians. O Nonato, ele se encaixa perfeitamente nesses 3 homens de meio campo. É o homem da saída e quando percebe que a bola está muito longe dele ou que o Ganso se adiantou muito, ele vem e compõe o meio e faz o segundo volante. Então eu acho que o Nonato, para mim, nesse instante é o melhor. Mas gosto muito do Fausto Vera. As partidas iniciais desse argentino chamam a atenção. Muito bem, é isso aí. Tem saudade dele lá no Beira-Rio, meu amigo Vini Malvadeza do Guaíba? Nenhuma saudade. Perfeitamente, mas ele está jogando bem no Fluminense. Nonato melhorou muito, segundo o Vini Malvadeza. Ozinho, Nonato ou Fausto Vera?
Nonato. Nonato, pelo novo posicionamento dele. O Vini Malvadeza aí, o Vinícius, O né? Vinícius Colorado. Brilhante aí na nossa equipe. Ele não gosta do Nonato, que jogava mais à frente, né? Que Exato. foi um Inter num momento difícil. Mas ele, como segundo homem, está jogando muito bem. O Veras está conquistando o espaço dele. Muito bem, Nonato, 2 votos. Mauro Naves. Ó, assinando embaixo tudo que o Pascoal falou aqui, o Zinho e tal, não nada. Assinando embaixo. E você, Calçade? Também como crescimento, Nonato. Eu estou com você. Acho que o Fausto Vera é um jogador que daqui a algum tempo a gente vai ter uma... O Pascoal falou isso. Eu acho que ele... Para quem acabou de chegar, Claro. ele já está conseguindo entender. Ele tem 23 anos, era capitão do time dele. Chegar no Corinthians, já tomou conta do meio-campo. Poucos Foi jogos. ótima contratação, mas o Nonato... Quer pular essa aí, O João? momento é Nonato. Deixa por Brincadeirinha. O senhor gosta? Quer que pule? Eu acho que pode deixar por último. Essa é Paulo sim, Henrique essa é e Renato, simples. Deixa Você quer abrir, eu posso Calçade abrir. falou que é Você pediu, está pedido, deixa presidente. O por último último será essa, Ganso ou Renato Augusto. Vamos avançar aqui. Isso é fácil. John... É fácil pro Calçado, hein? Ganso e Renato fácil. Augusto. John Arias ou Adson? Mauro Naves? Arias. 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 Momento Arias. brilhante. Arias. O Watson Arias. ainda está Arias. com sobressaltos bons e ruins. Zinho o Tetra. Vou dar uma cornetada aí, hein? O duelo não tinha que ser esse não, mas tudo bem. Tá vendo, Fabrício? O que não tinha que ser? O Arias, para mim, joga mais pelo lado esquerdo. Ah, tá. Ah, claro. Então vai com o Roger O Guedes. Matheus Martins que joga pelo lado direito, onde o Adson joga. Agora já era, já foi. Agora Mas já tudo bem, vou de Arias. Cornetou o treinador Fabrício da Fiel, que escalou o time. Que desagradável. Vamos lá. John Arias. John Arias, escalado John Arias. Ele quer escalar o Roger Guedes. Ih, tem isso, hein, Fabrício? Depois tem reunião de pauta. Tem um acerto aí tático. Só que Não, agora... João, você botou Matheus Martins, Matheus João. Martins. Arias entrando aqui. Pode o dar Arias. esses brinquedos pra gente. É Roger. isso aí. Tem O muita- Arias está entrando aqui. Tirou de novo. Põe ele aí que você já tirou ele Cadê do o time. Arias? O Arias está Aí aqui. sim. A 10 está vaga. Vamos lá, vamos mais à frente. Agora teremos Matheus Martins ou Roger Guedes. Há necessidade de abrir votação? Por quê? Não sei, Alguém primeiro, vota no o meu Matheus. Matheus Martins, é? O Roger Guedes, a gente vem aqui e diz que ele tem que correr. E ele correu, no dia que ele correu, tem a data marcada na folhinha. Aí a gente vem e fala assim, ele tem que correr. Porque se ele correr, ele se dedicar ao time na intensidade que o time precisa, ele é excelente jogador. Sim. Só que a gente critica isso. O treinador dele fala isso. Aí eu chego e voto nele e os caras tá louco. Opa, coerente, E o Matheus Martins, seguinte, gente, ele entrou no time, o Luiz Henrique era o dono do pedaço. Né? E Ele tá cumprindo a parte dele ali. Ele tá cumprindo. Então, o momento Características dele... diferentes. né? diferentes, mas o momento, eu acho que ele tá cumprindo super bem. Matheus Martins, então. O voto do Calçade é pro Matheus Martins. E o seuzinho? Roger Guedes. Roger Guedes, 1-1, Pascoal. Mais uma outra. Roger Guedes. Roger Guedes, 2-1. Porque o melhor jogo dele foi quando o Corinthians precisou. Contra o Atlético Goianiense. Quando precisou, ele vibrou, ele correu. Se esse é o... Porque assim, você tem que estabelecer um sarrafo, um nível. Aquele é o nível no Corinthians. Então é aquilo que se espera dele. E é o que eu espero dele também. Perfeitamente. Então, Roger Guedes pro Pascoal, 2-1 Roger Guedes. Mauro Naves. Concordo plenamente com a análise feita pelo Calçade, do Matheus, que entrou, etc. Mas vou votar no artilheiro do Corinthians, que a gente conta nos vou dedos até também, botar os jogos aqui, que marcou os gols e que correu, né? Roger Guedes. Mas eu vou pelo... Aí, Calçade, aí, ó, viu? Surpresa, viu? hein? Mesma coisa, Calçade. Ei, Roger eu só Guedes. vou adiantar aqui, ele vai entrar e o Yuri Alberto vai ficar fora. Ih, rapaz. Roger Guedes. A necessidade. Roger Guedes Que é o também pra mim. artilheiro do Globo. Isso aí. Do mundo, nesse ano, ninguém fez mais gols. Contando todo o ano de janeiro até Mas agora, ninguém fez mais o Yuri gols Alberto que o Cano, né? é excelente jogador. Agora, o que o Cano tá fazendo, não dá para discutir, não dá para comparar. Agora, porque tem jeito, cara. Muito bem, vamos lá, hein? E o treinador? Ganso e Renato Augusto treinador? fica lá pro final. Cano ou Yuri Alberto? A necessidade? Há necessidade. Yuri Alberto estreou no Corinthians contra o Atlético Goianiense
tem um passado de muitos gols no Internacional, estava bem no Zenit lá da Rússia, demorou para engrenar no Corinthians. É um jogador jovem, com potencial, né? Você já fez Eu acho toda que a análise pra mas o gente Cano votar é o no meu Cano. voto. O Yuri estreou... Tem só 2 jogos. Ele não posso demorou votar no cara que 8 tem 2 jogos jogos pra engrenar. Então, ele estreou contra o Atlético e fez mais um jogo agora minutos contra o Fortaleza. Para ganhar tempo, alguém vota no Yuri Alberto? Cano. Não. Se tiver que contratar um jogador para formar meu time, eu vou contratar o Yuri Alberto hoje. Muito bem. Ou para votar, eu voto no Cano. Treinador. Bom, hein? Bom. Vitor Pereira ou Fernando Diniz? Como o Zinho sorriu, ele tá animado para votar. Alô, Tetra, é contigo. Vai lá, Zinho. Não, eu sorri pela análise do Calçade, né? Ele contrata o Yuri, mas vota no Cano. Interessante. Momento. É o dirigente, a visão do dirigente lá na frente, né? Executivo, é. nosso Calçade. Pega o de 23, pô. Mas qual é o voto? É o do treinador agora? Treinador? É, Diniz ou Pereira? Isso aí pra mim é mais difícil do que a dos meias. Também acho. Ganso com o Renato Augusto. Concordo. Isso aí pra mim tá mais complicado. Sim. Mais complicado. Eu abro o voto, então. Pois não. Fernando Diniz. Fernando Diniz pro Não, Pascoal. eu vou... Não. Mas eu vou votar no Vitor Pereira. Opa, Vitor Pereira. Pela carreira. Pela 1 a 1. carreira mais vitoriosa. 1-1, Vitor Pereira, Fernando Diniz, Mauro Naves. Tô pensando aqui, esses dias eu votei no Diniz, não sei contra quem. A gente faz tantos duelos aqui que... Amanhã tem mais, hein, presidente? Fica à vontade. Exausto de duelo. Ele adora. Eu adoro. A primeira coisa que ele me encontra, ele pergunta, João Guilherme, vai ter duelo hoje? Eu também amo isso Vai aí. ter duelo. Eu acho que é... Bom, É. é difícil, não. O Zinho tem razão. O Zinho tem razão. A carreira do Vitor, em termos de título, experiência e tal, é maior do que a do Diniz. Mas eu não vi ele mostrando muita coisa no Corinthians ainda não. Independentemente dessas posições onde está o Corinthians. Em termos de jogo. De jogo. E o Diniz já fez 10, 15 jogos assim que a gente teve prazer de assistir. Então, Fernando Diniz? Eu vou de Diniz. Fernando Diniz para Mauro Naves e para você, Calçade. Bom, aí eu vou ficar com o Diniz. Pelo seguinte. Sobrou para apresentador. Porque o Vitor Pereira acho um ótimo treinador, só que o grau de dificuldade... Não, ganhou já. Ganhou o Diniz. Diniz. Ganhou o Diniz. 3-1. O grau de dificuldade do Vitor Pereira precisa ser notado para armar uma equipe. Só que eu não posso olhar para a dificuldade de um e aquele que conseguiu alcançar, encontrar o time e fazer jogar, né, eu deixar ele de fora. Então eu vou com o Diniz, que eu acho que o Diniz conseguiu, não teve as dificuldades que ele teve. Se ele tivesse... Só tem um ponto nisso daí. Como eu perdi a votação, só tem um ponto. O Fernando Diniz teve os jogadores todos à disposição em todos os momentos. Para ele dar uma base e montar. O Vitor Pereira não teve. Mas por isso não mostrou o resultado. Não teve, também não teve. Os jogadores estavam tudo machucados toda hora. E não teve. Então, o time é como ele tem agora. Eu Ele está voto no montando e Vitor escolhendo o Pereira. time titular. Eu voto no Vitor Pereira, mas deu 3-2. Fernando Diniz. 3-2. E agora o duelo o Pascoal falou. Temos 2 jogadores diferentes em campo amanhã e que podem decidir. E eles são Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto. O Calçade disse que é fácil, que é moleza. Pois não, Calçade? Pelo seguinte, o Diniz conseguiu dar ao Paulo Henrique Ganso a palavra difícil, que é regularidade. O Ganso tem um jogo regular de importância e influência no jogo do Fluminense hoje. O Renato teve problemas físicos e ficou mais fora da equipe do que dentro. Então, assim, se eu for julgar pela história, eu acho que o Renato, ao longo da história, ele chegou à Copa do Mundo, ele ganhou muitos títulos, mas o Ganso hoje, o impacto dele dentro do Fluminense é enorme. E ele tem regularidade, o que o Renato não conseguiu, por vários motivos. Então, hoje, pelo jogo, já que eles vão se confrontar, o jogo que o Fluminense pratica, o Ganso está na frente. Ganso é o voto, Mauro Naves. É mais ou menos a história do Diniz com o Vitor. Mas teve problemas, não conseguiu mostrar o que ele é capaz de fazer, o que ele queria, ele nem escolheu o elenco. É o Renato, que também não conseguiu. Quando entrou agora, acabei de dizer, ele deu uma modificada sensacional, mas agora, né?
E concordo com o Calçade, o Ganso vem há mais tempo jogando bem. Seria injusto para mim, com um jogador que a gente sempre cobrou demais, isso. a gente cobra muito pô, mais ativo, Claro. participa, né? Na hora que o cara tá brilhando, pô, eu me e ele sinto na injustiça de não... Sim. E ele prometeu que esse ano ia ser diferente e tal, e está sendo diferente. Então, Ganso. eu vou de Ganso. Ganso, 2 votos para Ganso, Pascoal. Eu reconheço tudo isso que vocês disseram, mas eu acho que quando ele entra no time do Corinthians, vira a página, né? O Ganso não jogou no final de semana e o time do Fluminense manteve o rendimento. Sim. E se o Renato Augusto não joga... O Renato Augusto não começou jogando contra o Fortaleza e foi aquela tristeza que a gente viu do time do Corinthians. Então, eu acho que, como pesa para os dois, o peso do Renato Augusto é muito maior. O Renato Augusto, quando você bota na balança, sabe? Você vai botar... O time do Corinthians está aqui, aí você bota Renato Augusto. Ó! Entendi. E o Fluminense nem tanto. O Fluminense saiu o Ganso. Menos. Então, Renato Augusto. Renato Augusto, primeiro voto. O Zinho vai empatar ou o Zinho vai decidir, hein? E aí, Tetra, Ganso ou Renato Augusto? Como eu falei, assim, eu acho que o duelo dos treinadores era mais complicado, né, para me votar, e eu fui por uma coisa que eu acho que é fundamental ao longo da carreira, a regularidade, títulos, conquistas. Por isso eu votei no Vitor Pereira, reconhecendo o trabalho maravilhoso, espetacular do Fernando Diniz. E até nas votações aí, né, quando é meio parelho, eu vou muito pela carreira. E eu acho que o Renato Augusto tem uma carreira mais regular. Ele estava machucado, não jogou, concordo. O Ganso manteve aí uma regularidade nesses últimos tempos de Fernando Diniz. Se a gente for ver no Fluminense com outro jogador, ele não jogou. Então, assim, pela carreira, pela regularidade em todos os clubes que passou e pelo que o Pascoal falou, a importância dele para esse meio-campo do Corinthians, eu vou de Renato Augusto. Renato Augusto empatado 2-2 e o apresentador vota em... Apareceu lá, Renato Augusto. Então deu Renato Augusto e o time ficou assim, ó. Cássio, Fagner, Nino, Gil, Fábio Santos, André, Nonato, Renato Augusto, Arias, Roger Guedes e Cano. Muito equilibrado, hein, gente? Fernando Diniz, 6 do Corinthians. o treinador. 6 do Corinthians. 6-6. Com o treinador, treinador, 6-6. Do time, Equilíbrio 6-5. total.